Pode falar. Ainda bem que você demora um tempo até postar, né? Porque aí dá tempo de absorver tudo para depois assistir com mais calma, né? E eu tava assistindo a gravação da aula e caindo na risada, mas nossa, mas tanto que eu ri assistindo essa aula, porque tava tipo você, a senhorinha da perua, né? Levando nós duas. E nós duas o tempo inteiro. Mas não chegou ainda? Não, não chegou ainda. Chegou na escola? Eu tenho certeza que nós passou por lá esse dia. Deus do céu. Tava E rindo por aí causa disso? eu Pelo tava rindo, achismo de vocês? eu tava rindo por causa disso. E eu tava rindo também porque lá no finalzinho, você falando dos sete instintos, e eu aqui acessando a preguiça em pessoa. Uhum. E aí eu peguei e pensei assim, será que é mais proveitoso para mim? Tipo assim, que eu sinto muito. Eu não me concentrar no meu sentir e firmar aqui, ter mais firmeza aqui na aula, ou se é importante sentir, tá tudo bem. O que que você chama de sentir? Do que você está querendo dizer? Não sei se Igual, você está. igual aconteceu no caso da preguiça. Será que é preguiça ou orgulho? Eu não sei. Eu sinto que é orgulho, que Por gera quê? preguiça. Por que que você acha isso? Vendo o seu círculo da vida, vendo a Hum, dinâmica que aconteceu essa semana. entendi. É, Entende? realmente. E eu Entende? achava que era uma coisa que já tinha sido trabalhado lá no Humanosense e também no tratamento. E aí, né, O que que me você pega achou que tinha sendo trabalhado? o orgulho. Sim, mas o orgulho é um instinto que uma hora a gente vai ir para um lado, uma hora a gente vai para o outro. Uma hora a gente vai estar Então, lá com ele lá em cima, uma hora vai estar lá embaixo, uma hora vai estar no meio. mas já era para eu ter a noção de perceber quando é uma reação a alguma coisa e quando é tipo um sentir de verdade. Qual é a diferença para você de reação e sentir? Então, eu não sabia, mas aí eu vi um vídeo da Andresa falando que é quando você tem uma urgência para colocar para fora, que seria uma reação. Percebe como quando você me manda mensagem, a urgência? Isso, E aí você fala desabafo? Você desabafo. precisa. E é isso, exatamente. Exatamente isso. Foi O o que sentir ele é aconteceu. muito sutil. Então, Como que é o isso eu não sentir da, sabia. da Thelma? É muito intenso e é muito impulsivo. Oi, será que é Filha. sentir ou emocional? Bom dia. Mas não é a mesma coisa. Não, porque impulsividade não tem nada a ver com sentir. Nada a Não, ver. Nada a ver. não, porque aí no caso o impulso seria a ação, né? A reação. E o nosso instinto, quando ele tá para cima ou para baixo, ele tá colado com alguma emoção. A gente só transforma uma emoção através como que fala? Da elaboração. Que emoção ela é? Imagina uma pedra bruta. Uhum. E aí eu lapido ela, compreendo, e aí vira um sentir, um sentimento. E aí eu ajo através do meu sentimento, do que eu tô sentindo, pautada em sentimento. Eu acho que ainda tenho muito que aprender ainda. É, mas fica com esse negócio que você falou pra você. Porque quando a gente, que eu vou repetir o que você falou, pra você, o orgulho vem como uma forma reativa. É. E vem mesmo, o orgulho é reativo, todos os instintos são reativos, às vezes eles vão para essa reatividade,
E a gente cega. A gente não enxerga o orgulho, por isso que eu falo orgulho cega mesmo. Exatamente. Entende? Então, Entendo. quando é sentimento, é uma coisa mais sutil, não é emocionado. E é interessante mesmo, porque quando a gente começa a falar de instinto, a gente olha pra coisa, a coisa olha pra gente. Percebe como que vocês estavam semana passada? Eu, assim, vocês assistiram de novo a aula, então, tudo? Você assistiu, então? Eu assisti ela inteira. E você, Paty, assistiu a aula? Tá carinha de sono? Assisti. Então, quando a gente entra por esse lugar do olhar os instintos, a gente está olhando para essas partes e elas olham para a gente. Então, quando você, por exemplo, no seu caso, então, você chama de preguiça, para mim é o orgulho que vem primeiro. Isso eu não tinha percebido isso. Não é à toa que lá no seu círculo o orgulho ficou na frente. É, realmente. Então quer dizer que é uma coisa que eu sempre vou ter. Então eu vou ter que estar sempre atenta a isso. Pode ser que em algum outro momento não seja orgulho, não é uma coisa fixa, mas no momento é. No momento é Uhum, isso, entende? Eu não tô falando que é fixo assim, mas no momento é isso. certo. E aí, uma coisa que eu anotei aqui que você falou na aula, o transformar que é mudar de forma e o transmutar que é mudar de estado. E Uhum, isso me leva lá para o Humanocence, né? Então uhum. é isso mesmo, realmente. Tipo, o É, Humanocence vai me ajudar uma não nisso. se transforma e transmuta. Uhum, Então, e aí é Humanocence, então. Então é. é Humanocence, não tem outra coisa. Uhum. Mas o tratamento também, ele transforma e transmuta o tratamento do manoterapeuta, mas de uma Uhum. forma muito mais ampla. Não sei se vocês escutaram a Andressa falando, o Manosense é um procedimento. O manoterapeuta é uma cirurgia. Sei lá, a gente vai tirar uma verruga, Isso. é um Uhum. procedimento. Não precisa de uma cirurgia tirar uma verruga. A gente vai lá, queima a verruga num dermatologista, ou faz, sei lá, limpa as manchas, é um procedimento. Então, é um procedimento pontual. Vou lá, tiro a verruga, tiro a pinta, faço alguma coisa. Agora, o tratamento é uma cirurgia muito mais profunda. Então, ali, o manuseio, ele é pontual, ele é profundo numa única coisa. Imagina que é vertical e o manoterapeuta é horizontal. Então eu no Monocentro, isso a Andresa não falou, mas é a minha interpretação, tá? A gente vai Uhum. descendo numa camada profunda no Manosense, mas limpando sendo uma coisa pontual, que nem arrancar a verruga. Uhum. O tratamento do manoterapeuta é uma coisa ampla de um padrão energético, que vai limpar todas as camadas, entende? Todos os fractais. Então, às vezes, a gente precisa do Manosense, que ele vai abrir um caminho e depois começar um bloco de tratamento. Ou às vezes começa um bloco de tratamento e finaliza com uma monocense. Depende. Depende. Cada caso é um caso, cada caso é único. No meu caso foi Tá? bem. Foi, É. foi depois. É. Não, aí foi E antes, depois do tratamento e agora depois. Foi um sanduíche. é um sanduíche. E aí, Paty, você reviu a aula? Eu vi até uma parte, Carol, e assim, eu até ia escrever uma mensagem lá, mas eu falei assim, não, não vou. Hum, Eu vou tentar, vamos dizer assim, processar isso primeiro, né? uhum, E eu não sei o que acontece, assim. É que como você já tinha avisado que a gente ia mexer em alguns pontos, né? E que eu vou ter que fazer o manusense, eu falei assim, eu não vou, é, vou esperar, não vou aprofundar muito, né? Mas uma uhum, tristeza, Carol. É um sentimento de frustração, sabe? uhum, É, é aquela vontade de. Eu sei que eu preciso, eu quero e eu posso, mas eu não consigo fazer o movimento. Eu tô me sentindo uhum, meio que travada, sabe? Assim, parece que. Sabe aquela frase que fala, se quem quer faz? Comigo uhum, essa frase não encaixa dentro de mim e é por isso que eu fico frustrada, triste, sabe? E eu não uhum, sei o que que é, que me travou assim de uma forma, e não foi só na travessia, no curso da travessia. O curso de Caigo,
tudo, tudo parece que essa semana travou. Eu não Uhum, consegui estudar para fazer a prova, eu não consegui. A hora que eu cliquei para ouvir lá, estava bloqueado. Aí eu falei, ah, tá bloqueado, não vai dar para ouvir. Só que aí quando liberou, eu fui lá e ouvi, aí eu ouvi até antes de você começar a falar das características, né? Depois eu fui vendo, falei, ai, tô cansada, vou descansar. Aí eu uhum, fazendo as coisas, eu ficava pensando assim, nossa, eu tenho que sentar e assistir a aula, eu tenho que ver a aula, nossa, eu tenho que estudar para o meu curso. Mas eu não consegui sair desse sentimento. uhum, E hoje também, ó, tava tão assim que eu ficava assim na minha cabeça, ah, eu vou falar pra Carol que eu não vou assistir, eu vou assistir a gravada. Aí eu falava assim, não, uhum, mas ela falou que era importante, inclusive que ia ser tão profundo que a gente ia fazer até menos tempo. E ficava uhum, assim, tal, só que na minha cabeça era 7h30. Aí por isso que eu não entendi quando você colocou lá, 10 minutos depois. Eu fiquei assim, uhum, não entendi, mas a minha cabeça estava muito confusa, sabe assim? E aí é uhum, frequência, né? Aí a minha filha, ela é adulta tudo, né? Mas aí ela tá com dor lá, chamou meu marido veio bater aqui, ele nunca fez isso. Ele bateu aqui pra vir falar pra mim o que tá acontecendo. Aí sabe quando você dá aquela coisa assim, ai, coisa, sabe? Mas eu acho que sou eu mesmo. Eu É, só tem queria a ver com, entender. assim, eu sinto, Paty, que tem a ver com o que você trouxe lá também, tá? Com o negócio da perfeição. Sim, é medo, né? Ah, isso. Olha, eu fiquei pensando em falar essa palavra pra você, vou esquecendo pra vocês, né? É medo, Carol. E tem a ver, acho que com o orgulho que a Thelma tá falando, sabe? É o medo que trava, o medo que paralisa. É, e aí, por isso que cabe o Manutense, porque deve ter alguma coisa aí para ser tratada. Eu sinto isso, mas é vocês duas, como pega no orgulho, é perceber, no seu caso, Paty, a perfeição. Qual é a perfeição de não ir, por exemplo, ó, não assisti a aula, não fiz o curso de CAI, qual é a perfeição disso? De não ter cumprido todos os cheques como eu imaginei que deveria ser. Exato. E até uma no sentido de quando chama de preguiça, mas a preguiça é como se fosse um efeito do orgulho. Já eu não vou ter que fazer, ai que preguiça. Porque eu não, sei lá, eu O tô. meu é isso mesmo, tá vendo? Não é a preguiça, eu não vejo como preguiça, mas é aquela procrastinação, sabe? Nossa, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu fico me cobrando, mas eu não faço. Nossa, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Nossa, por que que eu fiquei aqui sentada aqui conversando? Por que que eu fiquei lendo outra coisa? Eu fiquei fazendo outra coisa? E por que que eu não estudei? Fico assim, Carol. E aí me dá uma frustração, sabe? Mas aí eu Tá parei pra tudo pensar bem, ontem à não noite precisa antes de deitar, estudar. era medo. É medo. E tá tudo bem, às vezes a gente precisa, não vai ter que estudar tudo e vai ter que fazer alguma outra coisa, a gente precisa de um respiro às vezes. Entende? Porque, sei lá, eu preciso, por exemplo, eu tava com as aulas aí do Master Sense, algumas aí atrasada. Mas não tá atrasada, porque não era o momento de assistir. Aí eu terminei esses dias, eu falei, nossa, não, terminou, mas era o momento certo de terminar, entende? Então, Sabe? minha maior frustração é isso. Eu dou humanoterapeuta. Até hoje eu não consegui terminar. Até hoje, Carol. Uhum. É, mas tá ligado com essa Desde questão do orgulho mesmo. 2019. 2019, gente. É muito tempo. Muito Uhum. tempo, Carol. Muito. E eu tava tão empolgada com a travessia, eu tava tão empolgada. E essa semana, quando aconteceu isso, eu falei, ai, de novo não. Ai, de novo não. Sabe assim? Uhum. Mas, Eu sinto que tem a ver também com que, por exemplo, mais no seu caso agora, o que que você acha que você vai ter que deixar de parte sua? Porque quando você fala da salvadora, e qualquer parte que a gente deixa, ela coloca a gente num lugar e numa importância. Lembra que a gente, acho que foi na segunda ou terceira aula, que a gente fala da identificação? Lembra que uhum, a identificação vira identidade? Então dói uhum, a gente deixar uma parte nossa. Porque a gente está tão acostumado com aquilo que quando a gente entra na Calunga, a gente acaba tendo que se desassociar, fazer uma ruptura, matar essa parte. E aí fica a sensação de quem sou eu.
Eu vejo que a humanocência é um processo de entrar na calunga. Que a gente sangra, 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 limpa, abre espaço, vai pro vazio. É um processo realmente de entrar nesse portal. De alguma coisa, de um fractal nosso. Algo morre e aí começa a nascer outra coisa. Tá? Então, o que que será que dentro de vocês sustenta uma coisa e vocês vê como importante? Porque aquilo de alguma forma protegeu vocês. Serviu, senão não teria, foi usado da forma como foi. Uhum. E aí, No- no- o que que serviu de alguma coisa? De proteção, no fundo é uma proteção, mas serviu de alguma coisa. Então, eu sinto que você tá aí se sentindo mal, por exemplo, Paty, porque é a sensação de precisar se descolar disso. Porque não tá fazendo mais sentido levar. Porque essa Uhum. parte que é a perfeição. É por isso que eu falei pra você, eu já sei e eu não quero mais, eu quero fazer a travessia, eu quero, sabe assim, mas eu Uhum. paraliso. E aí, pra mim, eu fico frustrada. Mas, Paty, ó, tem uma coisa que você fala bastante, você fala assim, eu já sei. E você coloca muito, muito peso nisso. Uma Uhum. coisa é a gente É, ter já- informação, outra coisa é a gente saber aqui. Você acredita que você sabe, e isso não só você, a gente às vezes, a humanidade, eu sei, mas na verdade a gente não sabe ainda. E aí a gente acredita que a gente é uma porcaria porque a gente acha que só porque a gente acessou a informação a gente já sabe. Tenha calma com o processo de vocês, paciência com o processo de vocês. Eu entendo a pressa, porque quando a gente tá com dor, o que mais a gente quer é se livrar da dor. Você vai fazer uma nonsense, vocês estão entrando aqui, é natural, a gente falou, tava falando de instinto, salta instinto. E aí, das duas, é o orgulho e vocês vão entender de alguma forma, tá? Agora, na aula de hoje, eu acho que a gente vai chegar num lugar, e aí vocês vão entender essa questão do orgulho e do outro instinto, tá? Vou Uhum. compartilhar a tela com vocês. A gente parou aqui, não foi? Tava tentando lembrar. A gente viu, a gente tinha visto isso Uhum. sobre a relação dos reinos de Exu, a origem dos pecados capitais. A gente viu isso, não viu? Viu? Sim. O contexto histórico foi, a gente parou aqui, eu acho. Não, acho que foi no um, não foi? Qual? Então, pra cá? O Aqui? anterior, é. Acho que foi nesse. É. Ah, vamos, Não chegou a vamos. falar da igreja? Não sei. Ah, não, verdade. Esse já falou, já. Falou da Não, igreja, já é, falou. falou. Alô. Não, já. Tá, então Verdade. vamos lá. Então, vamos, vamos entender por que que. Ó, e aí você fala do medo, olha que interessante. Qual é o papel da igreja e o uso do medo como controle? Tchau, meu amor, A vai comer. igre- a igreja era o centro de poder espiritual antes, político e moral. De alguma forma, até hoje isso é, né? É muito presente ainda. E para manter esse poder, a igreja ela criava uma moral de controle sobre o corpo e os desejos, associando o prazer, a sensualidade, a autonomia, à tentação demoníaca. Então, por que que eles fizeram essa associação? Porque eles precisavam, lembra? Estava acontecendo um monte de coisa. Tinha acabado de sair de um período muito, muito difícil de morte, de fome. Estava nascendo uma nova classe de burguesia, de pessoas muito ricas, se tornando muito ricas. Nessa época, também era comum pai ficar com filho, mãe ficar com filho, terem filhos com filhos. Eles precisavam tomar alguma medida sobre isso. Então, criou-se essa associação para ter o controle sobre o corpo e os desejos dessas pessoas. De alguma forma, eles precisavam, vou chamar de tentar domesticar.
para conter tudo isso. Então, uma via muito comum, por isso que a Andresa fala, tá lá no curso do humanoterapeuta, o medo como forma de controle. Aí, sei lá, a pessoa não tem medo de ser assaltada, mas aí tu tem que vender um negócio aqui, ó, pra você, pra proteger a sua casa, que não sei o que, que não sei o que. E eu não tô falando que colocar alguma coisa, por exemplo, uma cerca elétrica na casa, ou câmera, ou qualquer coisa, mas o quanto que a gente é instigado a comprar as coisas pelo medo, tá? Assim como a luxúria, a gula e a preguiça eram vistos como portas de entrada para o pecado e para o inferno. Então percebe que a gente ainda sente tudo isso até hoje. Por isso que estar no prazer, ainda a gente está aprendendo a lidar com o prazer, porque em algum lugar a gente ainda condena estar no prazer. Porque o prazer pode levar para algum lugar que não é muito bom. Então, a igreja detinha o monopólio do perdão e da salvação. Então, como eles controlavam, porque eles precisavam conter essas pessoas, eles tinham o poder de perdão e salvação. Era através deles. Então, só a igreja que podia absolver os pecados através das confissões, indulgências e penitências. Isso colocava as pessoas em dependência espiritual e psicológica da instituição. Por isso que dentro do nosso trabalho, da egrégora do Espaço Humanidade, é nos libertar partes nossas que estão ainda em conexão com essa coletividade. Porque quanto mais a gente limpa a fração dentro da gente, e a gente vai ganhando consciência disso, dessas frações, elaborando, mas a gente não se conecta com esse todo e vai abrindo espaço para outras pessoas mudarem isso dentro delas. Dentro da igreja também pregava a obediência, a humildade como virtudes cristãs e condenava o orgulho, a ira e a inveja como pecados mortais. Imagina por que que a gente ainda até hoje, muita gente fala, ai, não pode sentir inveja, ai, que a pessoa invejosa não pode ser uma boa pessoa. Ainda a gente olha tudo isso de alguma forma, a humanidade, quando eu falo a gente, como e também dentro da gente mesmo aqui, a gente tem algum lugar que a gente ainda sente como se isso não fosse uma coisa boa, né? Isso ajudava lá a reprimir revoltas, a ambição pessoal e a insubmissão, porque como estava crescendo uma nova classe de burguesia, precisava reprimir o que? As pessoas de se rebeliarem contra a igreja. Então eu vejo tudo isso e eu gostaria que vocês me falassem se vocês conseguem perceber que tudo foi uma forma de contenção. Imagina, os instintos à flor da pele. Precisa conter. Se falasse só, imagina uma pessoa de hoje, falar com uma pessoa antigamente ou trazer essa pessoa de antigamente que vivia nessa época para cá é muito impactante para ela. Não só pela evolução das coisas, mas sim pela evolução do instinto, pela ampliação e expansão do próprio instinto. É que nem a gente ir pra lá, no meio de pessoas que matavam por qualquer coisa. A gente ia ficar, meu Deus do céu, o quanto que a gente ia acessar daquela camada, daquela esfera de medo, de controle. Faz sentido pra vocês? Ai, Então, por isso que até hoje a gente às vezes engole a ira. A gente se poda, né? uhum. Então, esses vícios que poderiam ameaçar a hierarquia social e eclesiástica, né? Aqui coloquei vícios porque eles chamavam isso no começo, antes de ser pecado, de vícios, né? Então, usava o medo do inferno como ferramenta pedagógica. Então, sermões, vitrais, pintura mostravam demônios torturando almas para ensinar o que acontecia em quem desobedecesse às leis divinas. Por isso que a gente se condena tanto quando a gente faz alguma coisa que a gente chama de errado, que a gente tem ainda esse medo. E aí, eu não sei se vocês já ouviram a Márcia falando, o inferno é o próprio inferno que a gente faz dentro da gente. É isso, sobre isso. É. Então a Mas gente vai. Pode falar. não é muito mentira, né? O quê? A parte essa última parte aqui que você falou das torturas e tudo mais, por quê?
lá no livro O Guardião da Meia-Noite mostra um pouco isso, né? Mostra isso por quê? Porque a gente vibra isso e vibrou toda uma humanidade a tortura dentro. Então, mas é Então isso real, né? Existe realmente. existe porque a gente deu massa para isso. Eu não estou falando que a gente é o criador de todas as coisas. O que eu estou dizendo é, existe porque a gente vibrou o inferno dentro da gente. E quando eu falo isso, não é para causar mais culpa, mas causar consciência. Porque o inferno, nosso fractal tá lá porque a gente tá vibrando em algum lugar essa tortura. Uhum. Então vamos lá. O discurso teológico e o controle psicológico. Então, durante o século XIII, São Tomás de Aquino e outros teólogos sistematizaram a teologia moral, uma forma de mapear a alma humana. Eles ligaram os pecados a instintos e paixões naturais, mas interpretados como desvio do propósito divino. Gente, imagina isso. Por isso que a gente até hoje lida com isso, porque é como se fosse um desvio, mas na verdade é é o propósito divino, porque senão a gente não estaria elaborando isso até hoje. Então, precisou colocar o contrário para conter, mas hoje a gente, graças a Deus, a gente vem caminhando para perceber que é o propósito divino a gente expandir as pétalas, e isso vai demorar não sei quantos bestilhões de anos, para a gente poder expandir a certo ponto para virar semideuses. Entende? Porque, ó, lembra que o nosso cardíaco é onde tá as nossas cinco, como que chama, gente? Cinco, nossa, fugiu a palavra. Tato, olfato, paladar, como que Sentidos? chama? Sentido. Sentidos. Cinco sentidos, mais os sete pecados, os sete Pecado. instintos. Que dão 12. Por isso que o nosso chakra cardíaco tem 12 pétalas. E aí a gente tá no reino hominal, e a gente expandindo, por isso que a gente está aprendendo a ser humano, expandindo esses instintos como propósito divino para a gente se tornar semideuses, né? Anjos, semideuses e deuses, né? Então, cadê? Em outras palavras, o que antes era apenas impulso humano virou armadilha espiritual. Então, antes era um impulso, agora, né, agora, naquela época, tinha virado uma armadilha espiritual. Então as pessoas precisavam o quê? Ficar com medo, porque elas precisavam vigiar, porque, meu Deus do céu, quem que quer ir pro inferno? Quem que não quer, que não quer a salvação? Como se tivesse alguma coisa a ser salva. Então eu precisava aqui, ó, ficar alerta, porque eu precisava me conter, porque senão eu não ia ter a salvação divina. E eu ia ter tortura. Eu ia ter tortura, eu ia ter penitência, eu ia ter um monte de coisa. Então, por exemplo, desejo sexual. Vamos lá, aí vocês já vão começar a perceber umas coisas. Desejo sexual. E aí, não é só de sexo, tá? É qualquer desejo prazeroso. Foi conectado com a luxúria. Desejo de comer e desfrutar. Foi conectado à gula. Desejo de descansar. Preguiça. Desejo de vencer. Orgulho. Desejo de possuir. Avareza. Tem relação? Tem, gente. Mas foi colocado numa caixinha, assim, sabe? E foi só isso, tipo assim. Desejo de possuir avareza, desejo de reagir à injustiça, ira. Vamos voltar lá. As pessoas tinham desejo sexual e fazia sexo com todo mundo e tinha filho com parente. Que dá, né? A gente sabe que não dá certo. Eu digo biologicamente, a pessoa nasce com deficiência. Então eu precisava conter esse desejo sexual dessas pessoas. Então eu falava, tem que ficar aqui, ó, prestando atenção, alerta, porque é uma armadilha espiritual. O desejo de comer e de desfrutar as comidas, as coisas. Desfrutar, às vezes, até alguma coisa. Gula. As pessoas, às vezes, só não queriam fazer nada.
só ficar ali, ó, descansando. Não queria fazer o movimento. Porque pensa, com o nível de consciência que elas tinham. Elas achavam às vezes que Deus ia mandar. Até hoje a gente acha que Deus vai mandar tudo em alguma esfera. Então eu precisava colocar isso como preguiça, porque eu preciso, ó, e aí eu queria que vocês percebessem, gente, como que, ó, tinha acontecido guerra, tinha acontecido peste, tinha acontecido um monte de coisa. Essas pessoas elas precisavam se movimentar. Então, se eu tenho a preguiça mal usada, eles precisavam colocar que todo o desejo de descansar era preguiça, como uma armadilha espiritual, como um pecado, para fazer as pessoas se movimentarem. Percebe que eles fizeram da forma como eles conseguiam, com o nível de consciência que essas pessoas tinham, porque não adiantava falar certas coisas e tratar certas coisas, porque elas não chegavam no nível de consciência. Então, era conter essas pessoas. E aí, porque senão a gente olha como um pecado, e a ideia é a gente o quê? Desmistificar o pecado e olhar como tudo teve uma função. E essa foi a função. A igreja cumpriu essa função. Se não, imagina se não tivesse instituído isso, e eu não estou falando que não tenha tido consequências, como que seria? Às vezes a gente não teria nem chegado até aqui. De alguma forma, os instintos serem chamados de pecados colaborou, gostando ou não, tendo consequências ou não, para a gente chegar até aqui. Então, desejo de vencer, orgulho, desejo de possuir, avareza, desejo de reagir à injustiça, ira, e desejo de ter o que o outro tem, inveja. Esses instintos, se não controlados pela igreja, poderiam gerar autonomia. E a autonomia era perigosa para a estrutura de poder clerical. Era perigoso de qualquer forma. As pessoas não conseguiam lidar com o poder. Então, eu precisava fazer essa contenção através do medo, trazendo o inferno, trazendo a falta, a não salvação, porque essas pessoas, gente, não tinham autonomia. E essas pessoas era a gente, de alguma forma. Era o nosso antepassado, era a gente, era um pedacinho nosso. Quantos ainda, ó, a gente olha pra gente, dentro da gente, de hoje, com a consciência que a gente tem, ainda pedaços nossos não têm autonomia porque ainda estão infantilizados e imaturos. Então, dar autonomia é dar poder para a pessoa, e às vezes a pessoa vai fazer uma coisa que, meu Deus do céu, então é melhor podar a autonomia. O que que passa dentro de vocês quando vocês olham os exemplos e as conexões? Para mim, é esse desejo de vencer. Assim, a hora que você falou, nossa, é isso. Eu acho que isso é errado, porque aí Por quê? associa com orgulho. Porque associou com orgulho, né? Lembra que eu falei Uhum, pra você, nossa, esse orgulho, né? E, uhum, na verdade, quando eu vi esse desejo de vencer, né? Desejo de ter o que o outro tem. E foi as duas coisas que eu falei, né? Na semana passada eu falei da inveja, né? Assim, que tem a uhum, inveja, que tem inveja para mim, é o uhum. outro conseguir o que eu não Não saber, consigo. é o outro ter o que eu sei que eu consigo ter também, né? Eu não tenho. Uhum, E o orgulho bateu por essa semana, que esse desejo de vencer é que me fez estar aqui na travessia, de querer estar sempre melhorando. uhum. Mas aí eu me deparo com a palavra orgulho, aí dá o medo. Fez muito sentido para mim. Fez muito sentido. Né? Mas a gente pode dizer que quando a gente tem o desejo de vencer, a gente vence, a gente pode ter autonomia? Então, enquanto dentro da gente tem duas coisas, vocês já devem ter ouvido a Andresa falar: o medo da plenitude da vida e o medo da falta de plenitude da vida. O quanto que a gente tem medo da plenitude de vencer? Porque Sim. dentro do campo existe, ó, exemplo, eu trago um exemplo meu mesmo. Semana passada foi? Ou foi começo dessa semana? Começo dessa semana. Eu fiz uma humanocência, eu passei, né, por uma humanocência, e aí eu fui para um fractal meu, que eu era um campo desmatado e só tinha uma árvore grande, uma árvore gigante, muito grande.
E era uma árvore que, tipo assim, o casco dela tinha sangue, muito sangue, como se fosse assim, artérias e passando sangue. E aí, quando chegava na raiz, era um rio de sangue no chão. Aí era sangue mesmo. Mas eu via como se fosse uma árvore assim de sangue, com coisa. E na hora que eu olhei para o lado, eu vi um monte de corpo empilhado, tudo queimado. E aí eu falava assim, nossa, fui eu que fiz isso. E aí eu entendi que quando eu tava lá fazendo o processo, eu tava lá, eu saquei que eu era uma pessoa que não sei exatamente profundamente o que eu fiz no sentido de todas as variáveis, todas as coisas, mas o que eu saquei é que era como se eu fosse um colonizador português. E aquelas pessoas eram indígenas. E eu tomei a terra delas. E eu tava em culpa porque eu tomei a terra delas. Porque eu matei aquelas pessoas. Tinha uma culpa ali. Tinha um fractal que contribuía com tudo isso. Tinha o desejo de vencer, mas olha onde às vezes o desejo de vencer nos leva, e isso, essas fractais que, como que eu posso explicar? Que nos levou, o orgulho nos levou, que é o desejo de vencer, e nos deu autonomia para algo, e esse algo machucou, é isso que pesa que a gente precisa limpar. Que é o que faz o nosso orgulho ir para esse lugar e fazer com que a gente não consiga fazer as nossas travessias. Por quê? Se eu machuquei e eu fui o causador e eu sinto culpa em algum grau ou me arrependo, mas me arrependo e não é um arrependimento de verdade, mas remorso, vou chamar assim, de remorso, isso contribui para eu não pegar aí. Vocês estão entendendo? Sim. Então, por isso, porque o desejo de vencer está muito ligado com a autonomia da gente ter o poder. E quando a gente tem o poder de verbo de poder fazer e de adjetivo de poder, de potência, a gente pode fazer o que a gente quiser. E o que que a gente vai fazer? Às vezes a gente tem medo da gente, do que a gente vai fazer para o outro. Porque em algum grau a gente sabe aquilo que a Uhum, gente fez e que machucou. uhum. Então, por isso, os tratamentos são uma beleza para a gente limpar essas frações. E todas as frações que eu limpei nesse Humano Sense foi de culpa. Foi de culpa de eu me culpar por algo que eu fiz, tá? Então vamos lá. E aí, ó, o medo do inferno e a teatralização do pecado. No final do século XIV, sermões e espécies religiosas mostravam o inferno de forma vívida. Pinturas e esculturas, como as de Giotto Bosch, eu não sei se fala assim, retratavam o castigo eterno. Gente, quem que quer levar castigo eterno? Ninguém, né? A Inquisição, criada no século XIII, perseguia heresias, bruxas, luxuriosos e qualquer forma de pensamento livre. Tudo isso gerava uma cultura de culpa e obediência. Por isso, foi nessa época que matou muitas mulheres, que eram o quê? Livres, que tinham o quê? Autonomia, que tinham o quê? Poder. Então a gente precisa tirar isso, porque isso é uma ameaça para esse povo aqui. Então, por isso que a gente fala que essas mulheres eram além do tempo delas. E elas estavam lá contribuindo para algum tipo de percepção dessas pessoas e da igreja também. Então, por isso que qualquer coisa que ameaçasse essa contenção dessa massa, eles precisavam o quê? Acabar. E ó, vamos trazer pra gente. O que que a gente mais quer quando a gente sente algum incômodo? Acabar. O que a gente mais quer quando a gente vê alguma coisa e não tá estruturado? O que que a gente faz? Quer aniquilar, quer jogar quer rejeitar, quer tirar do contexto. Percebe que daí a gente começa a ver como algo natural, no sentido de que a gente ainda, não queria falar ainda faz isso, é, mas assim, de que é natural a gente fazer, tentar fazer de alguma forma
se livrar de algo que ameaça algum pedaço nosso. Não é à toa que quando a gente está fazendo as nossas travessias, e principalmente quando a gente vai acessar o reino da Calunga, muitas pessoas não vão porque ameaça a parte dela que ela sustentou. Então, o que que ela faz? Eu preciso me livrar. Então, eu me livro desse lugar de ir e fico aqui. Eu não vou porque isso se sente ameaçado, essa parte minha. E aí eu preciso ficar, proteger do que ir. Porque aqui é a ruptura, é desprendimento, tá? Então, É. em resumo, os sete pecados capitais foram uma forma de codificar os instintos humanos universais em categorias de erro moral, criado, criando um sistema de vigília espiritual, e de vigília aqui no sentido de ficar alerta, tem que ficar vigiando. E aí, no século XIII, os teólogos como Tomás de Aquino consolidam o sistema moral. No século XIV, a igreja reforça o medo do inferno, a confissão, a obediência, especialmente após a peste negra e crises sociais. Gente, imagina viver a peste negra que matou um monte de gente, que foi, né, doença. O E Carol, agora, ah, você falou, né, e repetiu várias vezes o Tomás de Aquino, né? uhum, E aqui onde eu moro, a cidade que eu moro se chama São Tomás de Aquino. Ela, gente, ela é uma cidade que tem muito pequena, 7.000 habitantes, é assim, muito pequenininha. E ela foi construída a partir da igreja matriz né, que foi batizada por quem construiu essa igreja como a igreja São Tomás de Aquino. E aí, em volta, foi construindo as casinhas e se formou essa cidade. E aí, a cidade ganhou o nome de São Tomás de Aquino. E tem uma. E a cidade aqui é toda católica, toda católica. Então, tem uma pressão muito grande, sabe? Muito, assim. E aí, depois de um tempo, uma família, né? Uma família bem forte, assim, abriu um centro espírita. E aí eles tiveram que passar por muitos processos para manter esse centro espírita. Então é um único centro espírita que vai 7 pessoas lá toda semana, 7 pessoas. E eu sou uma delas que vai lá e sofre muito preconceito, assim, muito, e as pessoas passam na porta fazendo sinal da cruz, assim, passam fazendo sinal da cruz. Então, eu vivo isso todos os dias, desde os 5 anos de idade. Então, é uma pressão muito grande. Eu me sinto, assim, muito com medo mesmo, porque tem essa imagina influência. imagina eu entrar com uma terapia assim numa cidade dessa e fazendo vídeo ainda que não tá Uhum, fácil, sabe? Mas uhum. é. Aí eu não sei se como que assim, é o enfrentamento, né? Precisa enfrentar e Enfrentar eles ou sim. enfrentar você? Ai, então, aí é que tá, né? O X É da diferente. questão. É, É diferente, porque assim, ó, você tá, a gente, você, eu, a Paty, qualquer pessoa do mundo tá onde precisa estar. Tem sim. um propósito de estar nesse, senão a gente não estaria aqui, a gente estaria em outro lugar. De todas as Uhum. cidades do Brasil, que eu descobri essa semana que eu tava pensando, eu e minhas coisas que eu fico pensando, falei, gente, quantas cidades tem no Brasil? Achando que tinha 100 mil, olha que viagem à Holândia. Meu marido pesquisou, falei, quantas cidades? Deve ter umas 100. Falei, não, 100 mil é muito. Umas 50 mil, umas 20 mil. Meu marido morto tem, acho que era 2.000 cidades, ou 5.000 cidades só. É muito pouco. Falei, nossa senhora, sério? Aí, de todas as 2.000, 5.000 cidades, não lembro agora, que tem o Brasil, você foi morar exatamente na cidade do homem que colocou lá como pecado capital. O que Exatamente. será que dentro da Thelma, a Thelma precisa, não vou falar precisa porque parece, né, mas não vem outra palavra, tá? Dentro da Thelma, a Thelma se propôs de estar aí para elaborar, para receber dessa terra e para dar para essa terra, para fazer os próprios enfrentamentos. Porque se você enfrentar essas pessoas, quem que gosta de ser enfrentado? Quando alguém é enfrentado,
Quem que gosta? O que que a gente faz quando a gente é enfrentado? O que que vocês fazem quando vocês são enfrentados? Uai, vira uma luta, né? Entende? Vira uma... e aí é aí que entra a competição, né? Que às vezes aparece a competição. Como que eu Exatamente. posso fazer disso uma competição? Você tem que se posicionar, e é posicionamento, que é o que Então, pode ser que esse centro espírita, de alguma forma, não sei, tá? Mas de alguma forma teve que se posicionar, porque senão ia acabar. não, um dos dirigentes lá, ele bateu no padre, Carol. Então, olha lá, enfrentamento. Bateu no padre. Porque o Enfrentamento. padre Então, assim, expulsou a filha dele da igreja porque ela estava de saia, saia. Gente, isso é um bafão aqui da cidade. o quanto que tem a ver também essas pessoas que estão aí no centro, para elas saírem do lugar de enfrentar o outro, mas para sim fazer os próprios enfrentamentos de se posicionar. Porque uma coisa, outra coisa. Agora, enquanto eu Então, estou enfrentando o outro, eu estou na luta. Agora, quando hum, eu estou enfrentando os meus processos de resistir, de segurar, de sustentar, é outra coisa. eu tenho que puxar para mim, né? Tipo, puxa para mim a Olhar para responsabilidade, olhar sempre. para você, olhar para você, Então, eu vou ter que fazer disso um exercício diário. olhar para você. E para mim é muito, ó, ainda mais o seu Odu, que vem trazer aí uma expansão. Que você tem o do 9. Acho que a Paty também tem o do 9, não tem, Paty? Você tem, né? Chico, não lembro, Carol. Pega aí, que eu não tô com a sua fichinha agora, eu acho, Paty. Porque você tem É, o eu do tô com essa 9. também. A É, Paty. 5, É, 14, 11, 5, 14, 10, 11, 10. 10, 8, 6. Não, não tenho Olha lá. 9, não. Não tem o 9, mas tem o 8. O 8 Tenho vem 8. trazer. O 8 vem fazer diferente, vem trazer o novo. Não é? Uhum. Lembra? Isso. Vem Uhum. trazer o novo. O 9 ele Uhum. vem pegar e beber de várias fontes e expandir para uma nova forma. Realmente, realmente. Porque Então, eu passei pela Igreja Católica, depois eu fui para o Evangelho, depois fui para Espírita, agora eu estou no Espaço Unidade. olha lá. Então é sobre os próprios enfrentamentos. O que que a Paty precisa trazer de novo para a própria vida primeiro? O que que a Thelma Uhum. precisa juntar para trazer para a própria vida? Esses são os enfrentamentos que a gente faz. Aí sim, enfrentamento de enfrentar situações que a gente vai passando para passar por elas. Situações, não pessoas, Uhum. tá? Então vamos lá, gente, isso aqui é muito importante. Olha, vamos lá. Abaixo, na tabela, cada pecado capital corresponde a um tipo de instinto humano e que função social ele cumpria para a igreja. Por exemplo, o orgulho reprimia a autonomia, a luxúria controlava a sexualidade feminina e etc. Então, instinto natural, transformado em pecado capital, função de controle na época e mensagem, que é o medo induzido pela igreja. Então, o desejo de poder, liderança e autoafirmação e autonomia tinha a ver com orgulho, que também é conhecido como soberba. A função de controle na época, reprimir o crescimento da autonomia lá e da autoconfiança individual, especialmente entre os leigos. Mensagem que a igreja usava, né? O medo induzido pela igreja. Quem se exalta será humilhado. Olha, gente, isso daí tá tão no nosso inconsciente. Quem se exalta será humilhado. O orgulho te separa de Deus, só a igreja pode te guiar. E aí eu quero que vocês percebam o quê? É uma meia-verdade, mas só uma meia-verdade. Porque, não sei se é pra eu entrar por aí mesmo, enfim, eu só vou falar uma coisa. Fala, Porque, Carol, fala, por favor. porque nem tinha pensado em falar isso, mas bom, já que eu tô tendo assunto. Porque assim, ó, Uhum. se a gente tem poder, liderança e autoafirmação, e a gente ganha autonomia, autoconfiança, a gente se exalta.
E a gente pode ser o quê? Aquele que humilha. Porque quantas vezes a gente vê alguém que tem alguma um poder, e eu não tô falando só de dinheiro, eu tô falando influência dentro de algum, sei lá, é pastor da igreja. É, Sim. é o diretor da escola. E aí ela pega e humilha, ela se exalta, ela se cega e humilha o outro. E de alguma forma, quando a gente faz isso, a gente planta. Não é pecado, não é castigo. A gente está plantando, mesmo se for intencionalmente ou não. Você acha que a gente vai colher o quê? A mesma Uhum. coisa. Então percebe que de alguma forma, quem se exalta será humilhado? É o quê? O que que quer dizer isso? E aí vamos lá para aquele contexto. As pessoas tinham passado por um monte de situação, peste, guerra, fome, um monte de coisa, gente passando muita fome. Imagina se desse um poderzinho para aquelas pessoas, o que que elas iam fazer com as outras? Sendo que mesmo sem poder, tanto material quanto de classe, elas faziam coisas inimagináveis, atrocidades contra as pessoas. Então, por isso que eu quero que vocês olhem com bons olhos o que a igreja fez. Porque se a gente continua zoiando com maus olhos, a gente não cumpre e não expande a função da igreja de ter contido aquelas pessoas. Uhum. Precisava de alguma forma. E que isso, essa mensagem da igreja, é uma meia verdade. Mas não é que nem eu falei para uma cliente essa semana passada. Não é a pizza inteira. É só um pedacinho da pizza, é a calabresa da pizza, tá? E aqui, ó, só a igreja podia guiar. Então, ó, novamente, eles têm do poder. Então, a gente vai guiar vocês. Só a gente pode guiar vocês. Então, quem exalta será humilhado. Então, o orgulho separa de Deus. Quem quer estar separado de Deus, gente? Ninguém. Ainda mais naquela época, que às vezes a única coisa que a pessoa tinha era a religião. E a gente vê até hoje isso. Às vezes a única coisa que a pessoa sente que ela tem é a religião que ela faz parte. Então, por isso que Ô, quando às vezes Carol, acontece algo dentro de religião, dói nesse lugar. Fala, pode falar. Uhum. então, não, é que essa frase aí, antes de você falar, eu já tinha visto ela e eu fiquei aqui pensando na cabeça e encaixou. Só a igreja pode guiar. E antes disso, você tinha falado para mim assim, ó, o desejo de vencer, que eu falei para você dar orgulho, você falou, não, Paty, ele leva a autonomia ao poder, né? E a Uhum. gente não foi, eu acho que por causa de todas essas regras, de todo esse controle, o meu medo tá ligado a exatamente isso, não ter ninguém para me guiar. Uhum. Agora, se eu ir por esse caminho que eu escolhi, eu não vou ter mais ninguém para me guiar, eu vou ter que ser responsável, a autonomia que você falou aqui. E a hora que eu li, antes você falou assim, só a igreja pode guiar, eu falei, aí o guiar, eu falei assim, realmente, porque nesse caminho que eu estou escolhendo, eu vou ter que ser responsável. E hoje a gente teve, até hoje a gente teve uma igreja, igual você falou, um diretor na escola, uma mãe, um pai, em todo lugar a gente tinha alguém para colocar regras e nos impedir de cometer erros. Quando a gente ganha autonomia, a gente se torna livre. Mas lembra dos escravos quando eles foram libertos? Muitos preferiram voltar, porque eles não sabiam se ia Como lidar com a sobreviver sendo liberdade. livre. Isso. Uhum. Assim, veio isso para mim assim, e só de eu falar que sabe assim, um negócio aqui, eu acho Porque que eu não quando sei a é gente. isso, Carol. Eu não vou saber viver, quer dizer, eu não aprendi ainda, né? Como é ser livre. E isso dá Você não medo. vai. Você não vai ter. E é natural isso, é humano, Paty, isso. Mas você não vai ter ninguém para te guiar, mas você vai ter o seu coração para te guiar. E Sim. você vai ter a sua espiritualidade, cada um de nós, para guiar a gente. E mesmo que se a gente cometa erros, aquilo é um acerto. Porque se eu não fico com esse marido, e porque acabei e a gente chama de erro, é porque na verdade é o acerto. Porque se eu ficar com esse marido, eu não vou ficar com o meu.
Então, por exemplo, no meu caso, cheguei aqui no Japão, eu não fiquei com aquele cara que eu vim pra cá, pro Japão, com o falecido. E aí, na época, eu falei, é um erro, Jesus, tá tudo errado. Mas na verdade era um acerto, porque se eu ficasse com ele, eu não ia ficar com meu marido de hoje. Então, no fundo, não existe. Por isso que a Andressa fala, no fundo, não existe erro. A pessoa que bateu lá na empresa pedindo um trabalho, levou o currículo, fez entrevista, aí não deu certo, e era a empresa que ela sonhava trabalhar. Aí ela fala, gente, deu tudo errado. Mas na verdade deu tudo certo, porque tá levando ela para a empresa que ela precisa trabalhar. Por isso que no fundo não existe erro. E aí eu fiz um negócio, foi errado. Qual foi o aprendizado que eu tive ali? Então é um acerto. Quanto mais a gente erra, mais a gente percebe que a gente pode acertar num lugar de fazer acontecer, não que aquilo era errado, entende? Porque quanto mais eu erro, eu tô falando, nossa, aqui não tá dando pra ir. Desse jeito não tá fluindo. Então isso tá me dando pistas de como eu vou fazer pra fluir. Então, se eu fiz isso aqui não tá funcionando, então eu preciso fazer de outra forma. Então, isso já é o acerto, o erro. Mas tudo que você falou, Paty, deixa na caixinha de observação, porque isso tem muito a ver com o medo. E deve ter algum fractal aí para limpar, para elaborar, tá? Vamos lá. Desejo de Uhum. prosperar e acumular recursos. Quem não, né? Quem que não queria prosperar desde quando o mundo é mundo e acumular recursos? Avareza, ganância. E aí, ó, a função do controle na época. Lembra que eu falei que estava tendo uma nova classe social? Controlar a nova burguesia e condenar o acúmulo fora das mãos da igreja. Porque se eu tenho dinheiro, que é uma das formas também de poder, de autonomia, eu posso fazer o quê com o meu dinheiro? Né? Até hoje tem gente que acha que só porque tem dinheiro, ela pode humilhar o outro, ela pode comprar o silêncio dos outros, ela pode fazer o que quiser com os outros. A gente vê o caso lá do Epstein, lá, da Netflix. Não sei se vocês assistiram, que é bem forte, bem, que é o cara que ele, com o dinheiro dele, ele comprou os melhores advogados para ele não ir para a cadeia porque ele abusava sexualmente e participava de tráfico de pessoas, tráfico humano. E abusava sexualmente de criança, era criança a maioria. E aí, ele, com o dinheiro dele, olha lá, com a avareza dele, ele achou que ele podia controlar. E aí, vamos lá, a mensagem da igreja. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. A riqueza afasta do céu. A meia-verdade. Quantas vezes a gente coloca o dinheiro na frente? Para comprar o silêncio dos outros, para coloca o dinheiro na frente, vendo, por exemplo, as pessoas só. Ontem uma cliente minha falou isso. Vendo as pessoas só como cifrão e não como pessoas. E ainda mais vocês que vão trabalhar com, né, trabalhar com terapia. O cliente chega, vê ele como um cifrão e não vê como pessoa. E aí, Engraçado. de alguma forma, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E o que que quer dizer isso dentro da minha percepção, que é só um pedaço, tá, gente? Não é a verdade inteira, completa, mas só uma fração do que eu consigo perceber. O quanto que a gente coloca o dinheiro na frente das coisas. Vamos lá, e isso é avareza, mal usada. A pessoa não paga terapia porque ela prefere guardar o dinheiro. Ah lá, acumular recursos. Então eu coloco o dinheiro na frente. Eu tenho amor pelo dinheiro, mas não tenho amor por mim. Percebe que, de alguma forma, a mensagem ela é uma meia-verdade, que é a forma como eles conseguiam traduzir, e que não deixa de ser uma verdade, mas não é a verdade absoluta, inteira, completa, de todas as coisas. Entende? E naquela época eles precisavam controlar essas pessoas. Imagina, ó, quantas vezes a gente vê pessoas que não têm estrutura interna e fica rica e perde tudo. E ficou rico na Mega Sena e ficou pobre depois. Por quê?
ela não soube administrar e todo mundo, de alguma forma, está lidando com os instintos de prosperar e acumular esses recursos. Então, olha lá, é como se fosse o novo burguês, tá? Então vamos lá. Desejo de prazer e satisfação sensorial. Gula. Condenar o excesso e a indulgência num tempo em que o povo passava fome e o clero ostentava. Então, pensa, eles lá ostentando todas as coisas. Até hoje, a Igreja Católica é muito ostentativa. E eu não tô falando por mal ou por bem, ela é. A gente vê a Igreja Católica como. Vai lá, a gente pensa em Roma. Lá, tudo, aquela coisa mais chiquetosa. Ah, Então, a igreja tá. daqui, nossa, você precisa ver, Carol, é o puro luxo, tem lustres. Não, você não tem noção da riqueza da igreja daqui. Ah, depois você manda foto pra mim, pra eu ver. Eu vou ter que entrar lá para tirar foto. Entra lá só pra tirar foto. E de alguma forma, olha como que isso tem de alguma forma a ver, né? A riqueza dos vitrais, das coisas, do que nem você falou do lustre. Isso, só que a gente não vai para esse lugar. O quê? O quanto o espiritual é poderoso. O quanto tudo está no espírito. O quanto, se a gente se conecta com esse lugar, ele não tem miséria. Porque Então, quando a gente pensa, eu me conectava com essa igreja porque eu passava na rua e eu via o lustre pela janela, eu ficava encantada com a riqueza, sabe? Porque sempre assim, o luxo me toca. Então, assim, aquela igreja me toca, mas não aham. vibra meu coração. Então, Então, o quanto que o luxo pode nos levar para esse lugar espiritual ou pode fazer a gente ficar aprisionado nele. Aqui, ó. é. Entende? Que daí a gente coloca o quê? O dinheiro na frente. Entende? E eu não tô falando que dinheiro é ruim, pelo amor de Deus. Dinheiro é maravilhoso. Mas ele tem o seu lugar, a sua função e a sua potência. Dinheiro é troca. Dinheiro é dar e receber. E aí, se eu fico colocando dinheiro na frente e coloco que aquilo lá é mais importante do que a conexão, porque para mim, toda essa beleza da estética quer nos remeter ao quanto que tudo tá no espírito e não na matéria. Entende? Que, tipo assim, que eu quero dizer com isso? Que toda beleza para trazer para a matéria, não tô falando que aqui não tenha beleza e não tenha riqueza, mas o que sustenta de verdade é o espírito. E se a gente não vai para esse lugar que tudo é e que tudo é abundante e traz isso para a terra, a gente continua vazio, a gente continua seco. Então, cadê? Quem busca prazeres terrenos será castigado, contém os seus apetites. Não é à toa que a gente ainda está se contendo pelo desejo de prazer e satisfação. A gente se contém. Meu Deus, eu não posso ter aqui, ó, prazer e satisfação sensorial, porque misericórdia. E aí, vamos voltar lá que eu falei pra você, as pessoas ficavam e tinha filho com parente, gente. Então precisava conter esses prazer. Então eu precisava falar que era castigo, porque senão um monte de gente ia nascer toda defeituosa. E deve ter nascido um monte de gente defeituosa. Até hoje, tem uma cidade lá nos Estados Unidos, eu não lembro o nome dela, mas ela é conhecida, essa cidade nos Estados Unidos, que era um grupo de família muito antiga, de uma família muito grande, e eles tiveram filhos entre eles e casaram entre eles. Eles são todos deficientes em algum grau. Se vocês pesquisarem no YouTube isso, cidade nos Estados Unidos em que pessoas, família casou com família. Tem até uma reportagem, eu não lembro mas está lá no YouTube, eu assisti. Gente, eles são muito assim, você percebe assim, eles chegam, o rosto às vezes é deformado. E eles são, tipo assim, eles vivem ali meio que isolados, porque essa cidade foi tomada por essas pessoas. Tipo assim, a cidade é conhecida por essa família era uma família muito grande. Então vamos lá. Desejo sexual e reprodutivo, luxúria. Controlar a sexualidade, especialmente feminina, e garantir o domínio do clero sobre o corpo e o matrimônio. Até hoje a gente não ouve falar casa virgem, Uhum. porque também precisava controlar o que? A reprodutividade dessas pessoas.
Imagina, um monte de gente passando fome. Vai fazer mais filho? E naquela época não existia camisinha, não existia contraceptivo. Então, esse desejo de reprodução, ainda mais o feminino, que é a energia do encantamento, eles sabiam disso, de alguma forma. A igreja, eu digo. Então, precisava o quê? Controlar essa sexualidade para garantir esse domínio do corpo e do matrimônio. E olha lá, a carne é a porta do inferno. Isso está no inconsciente até hoje. Prazer é pecado. Não é à toa que se a gente está no nosso prazer e acontece alguma coisa, para onde que a gente vai? Prazer é pecado. Não devia estar no meu prazer. Ai, E aí, por isso que eu falei para você, Paty, o quanto que essa pausa, esse respiro, às vezes é esse momento de você entrar num prazer, tá? Então, desejo de justiça e reação é desejo de justiça, reação e defesa. Ira. Reprimir revoltas populares, rebeldias, vinganças pessoais, canalizar tudo em obediência e confissão. A gente vê até hoje dentro da igreja que precisa se confessar, rezar o trocentos, Pai Nosso, Ave Maria, Hum, porque eu preciso conter essas revoltas. Porque imagina, até hoje a gente quando tá revoltado, a gente mete os pés pelas mãos. Imagina aquela época. Se, tipo, você cortou a minha grama e eu pedi pra você não cortar a minha grama, eu vou lá e arranco da cabeça. Matava por umas coisas nada a ver. Que pra gente hoje era nada a ver, claro, mas pra eles era tudo a ver. Então eu precisava conter para as pessoas não saírem matando umas às outras. E aí, ó, o que que eles falavam? A raiva é do diabo. Quem se revolta será condenado. Gente, até hoje a gente olha a raiva como algo ruim. A gente contém a É raiva. engraçado você falar isso, porque eu tava lendo o mapa na hora que você falou do 8, aí eu dei uma passada no olho e sabe onde que eu parei? Aonde você parou? Na hora que falou assim, ó. Possuem alta dose de ira, tendem à agressividade e à impulsividade. É. E No meu, qual é a no, função disso? Você acha? Mesmo quando vai para o negativo. Qual é a função? Porque o positivo a gente vê isso como bom zóio. E para o negativo? Qual é a função? igual está escrito aqui, que eu perco as oportunidades, né? Que geram muitas perdas. É, Uhum, porque. E as perdas que vibram no sentido de valor. Porque uma das frases que minha mãe falava para mim muito era tipo assim, ó. Não, se você perde a razão. Como é que é? Se você perde o equilíbrio, você perde a razão. Então ela me ensinou muito esse negócio de conter a minha raiva, a minha ira, sabe? A minha revolta, porque uhum, eu tinha que sempre manter a postura, sabe? Porque ela colocou isso para mim. Quando você perde o controle, se descontrola, você perde a razão. E uhum, com essa frase dela, eu entendi que o que importa é você ter as pessoas, como é que é? Você deixar as pessoas ver que você tem razão. O importante é eu ter razão. Então não importa o que está acontecendo aqui dentro de mim, não. Eu vou manter a uhum. postura, eu vou. E é isso que eu tô cansada. Tô cansada disso. Eu posso me revoltar, eu posso sentir raiva, eu posso. Exatamente. E olha que interessante, se a gente se revolta e a gente dá o tiro no pé, no caso do 8, perde a oportunidade, e sim, às vezes a gente vai perder a oportunidade, mesmo que a gente não seja desse Odu e a gente não tenha esse Odu, a gente vai poder ver o que que é importante pra gente. A gente Na pode perda, né? enxergar o que é importante pra gente que a gente não enxergar. E aí a gente pode, porque lembra, gente, o negativo tem função. Então, se eu vou lá e me revolto e fico puta, só através dessa revolta, dessa raiva, dessa reatividade, eu vou perceber, nossa, o que é importante pra mim. Entende? Eu também sou do 8. Então, sim, às vezes eu também perco oportunidade. Só que daí é nesse lugar que eu falo, nossa, isso é importante pra mim. Então, quando eu tô indo pra esse lugar e às vezes eu vou, porque a gente vai acessar as polaridades conforme a gente anda, eu falo, nossa, se eu tô vendo, se eu aceito que eu perco a oportunidade, que às vezes eu vou me revoltar, eu percebo que quando eu estou chegando aqui, eu não preciso me afundar nesse lugar. Então eu falo, nossa, eu Hum, vou perder uma oportunidade, então deixa eu fazer um movimento. Porque eu já sei que aquilo é importante. Só que às vezes eu preciso passar pela perda, mesmo real, de oportunidade, para enxergar o que é importante para mim e não. Então hum. tudo tem função, tá?
Desejo de descanso, pausa e introspecção. Olha lá, preguiça, que antes era chamada de assídia, né? Condenar o ócio, isso é muito. A questão aqui, eu quero que vocês percebam uma coisa muito importante. O ócio é feminino e a preguiça, ela tá muito ligada com o feminino, a energia feminina, porque o ócio é a pausa, o descanso. Então, às vezes, a gente só quer ficar nesse lugar e não quer fazer o movimento, só quer o gostosinho. E aí eu vejo que a preguiça geralmente é muito conectada com a luxúria, tá? De ficar ali só no prazer. E aí, mas nem sempre, tá? Mas eu vejo que é muito conectado. Então eu não quero, aqui tá o ofurô bosta, mas eu conheço, tá até gostosinho, tá até quentinho. Então eu fico aqui. Então condenar o ócio e a contemplação como fraqueza espiritual, mantendo o povo produtivo e submisso. Lembra que a gente falou que tinha saído de guerra, de uma peste? Então precisava conter as pessoas a pausa, porque elas precisavam naquele momento construir de alguma forma. E como que ia construir da forma como foi? Condenando. E aí o que que fala? O preguiçoso é a morada do demônio. Trabalhe, obedeça e sirva. Até hoje a gente vê as pessoas como a gente ainda a gente chama o outro de preguiçoso de uma forma conotativa ruim. Só que a gente esquece que se a gente usar a preguiça bem usada, a gente facilita a nossa vida. Então eu tô sentindo preguiça. Às vezes eu vou querer ficar ali só no ócio, e eu não vou querer fazer mais nada, tô ali, não faço nada. E aí, como que eu posso fazer para melhorar? Porque é a oportunidade de fazer algo para facilitar a vida. Lembra do micro-ondas, da Alexa, do controle remoto? Tudo foi feito em um estado de preguiça bem usada. O telefone, gente, telefone, a gente fica com uma bateria mó cara nisso daqui, né? Digo, de mó cara de muito tempo. E a gente pode ligar da onde a gente estiver, a gente pode levar onde a gente estiver. Não precisa estar em casa. Hoje em dia quase ninguém tem telefone residencial, porque todo mundo tem celular. Foi um baita de um preguiçoso que fez isso, porque hoje não é só telefone. A gente tem YouTube aqui, a gente tem WhatsApp, a gente tem Zoom, a gente tem Canva, a gente tem conta de banco, tudo aqui, tá? É o computador portátil. É o computador portátil. Foi feito através de uma preguiça, tá? E aqui, ó, Uhum. desejo de ter o que o outro tem. Ó, tá até um zóio. Um zóio. O desejo de ter o que o outro tem. Aí, ó, comparação, inveja. Gerar competição vigiada e culpa. Fazer o indivíduo se comparar, mas jamais se libertar do padrão cristão. Então, ele se comparava, ele viu lá a pessoa que é, sei lá, estava na igreja e tinha alguém que era melhor, financeiramente, supondo que ele, mas eu não posso me comparar porque inveja é ruim, porque eu não posso querer que o outro tem, porque a inveja corrói a alma. Aceite o seu lugar e não deseje mais. Aqui eu vejo como se fosse a poda. Por isso que a gente condena até hoje a inveja. A gente fala, nossa, pessoa invejosa, que feio, né? E de alguma forma, vamos lá olhar a minha verdade. Sim, a inveja corrói a alma, porque dói. Dói quando a gente não tem. Dói quando a gente vê o outro que tem alguma coisa que a gente queira. Então dói e corrói por quê? Porque a gente precisa enxergar que aquilo é importante para a gente e fazer o movimento para também realizar e ter e ser. Porque às vezes não é sobre ter, às vezes a gente vê a pessoa falando bem e a gente fala, nossa, queria falar bem, e eu não falo. Queria, sei lá, ser desinibida na frente das câmeras e não sou. Então não é sobre possuir algo material, mas sim ser. Então, às vezes eu tenho inveja da pessoa ser de alguma coisa e eu acho que eu tenho que ser, tá? Então, eu quero que depois vocês olhem essas, como de alguma forma tem uma verdade, mas é uma forma, uma forma também distorcida, porque era o que era preciso naquela época, ok? E a gente lida até hoje com isso, de alguma forma. Sim. A gente vai, às vezes, para essa condenação, é natural. E aceitar que a gente vai para esse lugar
ajuda a gente poder transformar quando a gente for para esse lugar. A transformar e a transmutar. Quanto mais a gente fala, não vou ser orgulhoso, não vou ser isso aqui lá, mais a gente vai ir para esse lugar, porque daí a gente já vai estar sendo. Então, é querer. Sabe quando o cachorro corre em volta do próprio rabo? Quanto mais ele corre, mais o rabo corre atrás dele. É a mesma coisa. Quanto mais a gente aceita que a gente vai acessar a polaridade negativa e a gente pode olhar, mais a gente consegue enxergar a função daquilo. Quanto mais a gente nega, mais aquilo nos persegue. Ok. Então, a visão geral simbólica. Esses 7 pecados capitais funcionaram como uma espécie de mapa psicológico invertido, onde cada energia vital do ser humano, instinto, desejo e impulso de crescimento, foi interpretada como uma ameaça à salvação. Então, o objetivo era manter o equilíbrio do poder espiritual e social. Então, de novo, o objetivo era manter o equilíbrio e o poder espiritual e social. O povo deveria obedecer e não questionar. O clero deveria vigiar e absolver. O medo e a culpa mantinham todos dentro do sistema. E ainda a gente trabalha muito nesses dois lugares, medo e culpa. Ah lá, semana passada eu fui lá tratar uma culpa, que era uma culpa lá da época da colonização, tenho certeza. Até a terapeuta falou, nossa, quando eu voltei e falei isso pra ela, ela falou assim, nossa, eu senti exatamente isso, como se fosse na época da colonização do Brasil. Então, por isso que quanto mais a gente expande, mais a gente colabora para que o campo fique mais leve. Quanto mais a gente se trata, a gente vai indo para o outro lado do tabuleiro para as pessoas poderem acessar essa leveza, essa expansão, a, como fala, o encontro com o espírito, a manifestação dele na Terra, tá? Então, consequência cultural. Dentre esses séculos, o medo de pecar foi internalizado como medo de existir com plenitude. Vou ler de novo. Durante esses séculos, o medo de pecar foi internalizado como medo de existir com plenitude. Quando a Andresa fala do medo do medo da plenitude, ela também está falando sobre isso. O ser humano passou a reprimir seus próprios instintos, o que moldou toda a psicologia moral ocidental. E ecoa até hoje em temas como culpa pelo prazer. Olha, quanto que a gente não sente culpa pelo prazer? Vergonha do corpo, medo de desejar. Então, a gente às vezes vai atender pessoas que nem se dão o desejo de desejar algo, porque tem tanto medo enraizado dentro dela, porque ela nem ousa desejar alguma coisa. Porque eu não vou ter? Porque eu nem acredito que eu vou conseguir? Porque não pode? Dificuldade em afirmar-se e prosperar, tá? Então, vamos agora olhar através do olhar da psicanálise, tá? E da espiritualidade. E do manoterapeuta, os 7 instintos. A psicanálise e a espiritualidade, criada pela Márcia Marins, e a metodologia humanoterapeuta criada pela Andresa Molina, ai, coloquei 2 S, compreende que os 7 pecados capitais, na verdade, são 7 instintos humanos. Ou seja, são partes instintivas do ser humano, onde cada uma tem sua função e significado em nossa jornada na vida. Partindo da compreensão de que não são boas ou ruins, mas que o que determina se será assertivo, bom, ou não assertivo, ruim, é a forma que os usamos em nossa vida, ou seja, para fluir e não fluir. E mesmo quando não há fluxo, ou seja, não há assertividade na vida, como também os instintos manifestos de forma não assertiva, tem função de nos levar para dentro na busca pela compreensão e elaboração de nossas dores, como efeito nos levar ao movimento para os nossos recursos. E o que quis dizer com tudo isso? Que mesmo quando a gente usa mal usado, o instinto, e a gente vai usar mal usado, e quanto mais a gente aceitar que a gente vai para esse lugar, ele tem uma função para nos movimentar para os nossos recursos, para nos movimentar, para ter o aprendizado, porque lembra que o erro é acerto. Então, quando eu olho e eu percebo o que aquilo está querendo me dizer, e eu aprendo com aquilo, mais rápido eu acesso os meus recursos.
Então, orgulho. Qual é o significado principal do orgulho? Reconhecer-se especial e não essencial. Também conhecido como soberba, é associado ao orgulho excessivo, à arrogância e à vaidade. Como instinto, deve ser usado para fazermos o nosso melhor, reconhecendo que somos seres essenciais na criação e na evolução humana. Então, o orgulho, a gente às vezes vai arrogar num lugar, porque o orgulho, quando a gente fala de orgulho, tem a ver com arrogância. Então, eu arrogo para mim e faço os meus enfrentamentos, que nem a gente estava falando. Arrogo o que é meu e faço os meus enfrentamentos. Arrogo a minha vida, que é o quê? Eu tomo conta, pego a minha vida e vou lá fazer os movimentos. Eu arrogo com tudo que eu tenho e vou lá, faço vídeo. Não espero ter algo, equipamento, o último celular, o negócio para fazer o negócio. Eu vou lá, atendo. Mesmo não tendo a mesa, a cadeira, o melhor, e não sei o que lá, e nananana. O orgulho bem usado fala da essência. O essencial é o que eu tenho. Ok. Avareza. Significado principal: não querer entregar-se ao outro e à vida. É o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais, deixando a espiritualidade, o próprio espírito, em segundo plano. Existe também a avareza por informação ou indivíduos. Então eu não conto porque eu tô aqui sendo avarenta. Eu não vou compartilhar isso daqui porque eu vou guardar só para mim. Não vou dar essa bolacha porque eu vou ficar aqui ó, só pra mim. Não vou apresentar essa pessoa porque ela só vai ser minha amiga. Não vai ser de ninguém. Então a gente não se entrega ao outro e à vida. A gente se priva. Vamos lá. É considerado como o instinto mais tolo por se firmar apenas em possibilidades. Então, aqui, eu só tô nas possibilidades, né? Às vezes nem vai acontecer, é só possibilidade da minha cachola. Como instinto, pode ser usada para termos o bom senso ao nos entregar, para gastarmos os recursos naturais com sabedoria, podendo perceber quando vamos à polaridade oposta de nos entregarmos às paixões, vícios, etc. Então, continuando, a avareza tem ligação total com o apego. Aí vocês vão sacar uma coisa aqui. Apego, por exemplo, a não se expor, apego, fazendo do apego ao próprio Deus. Quando alguém se apega ao que se tem de melhor e não se entrega, manifesta e solta quando retemos. Então a gente fica ali retendo o negócio. Luxúria. Significado principal: não tolerar frustrações ou contrariedades. Desejo, deixa eu colocar aqui embaixo. Desejo é o desejo passional e egoísta por todo o prazer corporal e material. Em seu sentido material, pode ser entendido como deixar-se dominar pelas paixões. Consiste no apego aos prazeres carnais somente. A luxúria tem uma conotação de prazer carnal, daí a relação imediata com o sexo, quando falamos desse instinto. Mas o que de fato define a luxúria é tudo aquilo que nos dá prazer, mas não o prazer da saciação, mas o apego aos prazeres. Então, às vezes eu estou ali só no meu prazer e quero que só fique do jeito que eu quero e não aceito ser contrariada, não aceito que falem de outra forma. Preciso fazer alguma coisa, mas eu tô aqui só no meu prazer e não vou sair dele. É ruim estar no meu prazer? Não, mas ficar só no prazer é ilusão, que a gente não vai ficar só no prazer. Então, quanto mais eu fico aqui apegado e não tolero sair, não tolero as frustrações ou contrariedades, mais vai doer quando eu sair desse lugar. Ira, significado principal. A gente começou 7, né? 7:10. 7h15, né? Tá, eu só vou terminar essa parte aqui, daí a gente finaliza, tá? Significado principal. Querer que as pessoas mudem, não aceitar a realidade. A ira é o intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio e rancor, que pode ou não gerar um sentimento de vingança.
é um sentimento que coloca em conflito o agente causador da ira e o irado. É uma energia que serve para destruir uma situação, eita, que não é conveniente ao todo, cujo usamos para sair da zona de negligência. Como instinto, deve ser usada para produzir energia que impõe limites aos abusos. Ok? Gula, deixa eu ver se quanto mais tem. Tá. Gula, significado principal: querer mais do que se pode ter. É o desejo insaciável em geral por comida, bebidas ou emoções. Também está relacionado ao egoísmo humano, ao querer ter sempre mais e mais, não se contentando com o que já tem. Como instinto, deve ser usado para, não gosto de falar deve, mas pode ser usado, tá? Para indicar o que está nos faltando e o que não estamos nos dando. Pode a gula ser associada emocionalmente, espiritualmente, etc. Uma das formas da gula não assertiva é quando uma pessoa quer o outro só para si. Não deixa o outro viver, por exemplo. Então, só tô aqui, ó, querendo só para mim, mais do que eu posso ter. Conecta também com a luxúria e com a avareza? Sim. Lembra que o instinto, quando ele vira, todos os outros mudam. Então, não tem como o instinto estar assertivo e todos os outros não. Se eu fico com a polaridade negativa de um instinto, todos os outros vão, tá? É, os processos de dependência também podem estar relacionados ao instinto da gula, pois remetem ao desejo insaciável de ter cada vez mais prazer e apego. A gula pode ser percebida também nos processos dos vícios, pois existe neles o desejo de ter mais. Então, a gula está muito associado com a insatisfação. Pode estar, nem sempre, mas pode estar. Às vezes a gente está insatisfação e frustração. Às vezes a gente está frustrado e se sentindo insatisfeito porque a gente não está percebendo que a gente já tem. A gente não está validando o que a gente já tem. A gente não está olhando o que a gente já pode, que a gente já consegue. E aí também a gula, nesse caso, às vezes entra já em contato com o orgulho, tá? Faz sentido para vocês? Faz, total. Mas, Inveja. Significado principal: desgosto ou pesar pela felicidade e realização do outro. A inveja pode ir para um lugar onde a pessoa que a sente ignora as próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento espiritual. Então, às vezes, a inveja faz com que a gente olhe para o outro e ignore as próprias bênçãos. Olha para o outro e não enxerga aquilo que a gente tem. Olha para o outro. Lembra aquela frase que a grama do vizinho é mais verde? Nem sempre. Às vezes a gente acha que é mais verde. E a gente às vezes acha, só porque, por exemplo, a pessoa tem uma casa bonita, a gente acha que a vida dela é perfeita. Mas ela só tem a casa bonita. Quem disse que ela tem o casamento feliz, que não sei o quê? A gente já acha que ela tem a vida maravilhosa e a gente vai para uma ilusão, tá? Então, às vezes, a inveja faz com que a gente não perceba o quê? A bênção da nossa própria vida. A gente acaba. Como que eu posso falar? Como que é? A palavra é. Meu Deus, tá na ponta da língua. A gente acaba não. Não era essa palavra, mas. Ah, desvalidando, invalidando. Invalidando a nossa própria bênção, a nossa própria vida. Como instinto de forma assertiva pode ser usado para indicar o caminho de realização do que queremos e estabelecer um padrão de comparação que nos encoraja a ir em frente para buscar o que temos vontade de realizar. Então, por isso que a gente fala, a inveja, no fundo, ela nada dos instintos é ruim. O que determina ser ruim é a forma como a gente usa. Ruim no sentido de que às vezes a gente acaba dando um tiro no nosso próprio pé. E a gente vai, às vezes, atirar no próprio pé. Vai, mas é o acerto. Porque daí a gente vai perceber, nossa senhora, realmente eu tô com inveja da fulana, o que que eu preciso fazer? Sei lá, será que é ir lá perguntar como que ela fez para conquistar a casa?
né? Preguiça, vamos lá que a Thelma falou. Eu já tô, Significado já. principal: não ter coragem e ânimo para mudar situações. Falta de capricho, de esmero e de empenho em negligência, desleixo, morosidade, que leva à inatividade acentuada. Aversão ao trabalho, frequentemente associada ao ócio e à vadiagem. Como instinto, pode ser usado para indicar o momento em que precisamos meditar ou repor as energias gastas em excesso. Ah, tá. E como que a gente também pode facilitar a nossa vida. Então, se eu não estou tendo coragem ou ânimo para mudar, como que eu posso facilitar a minha vida? Se eu não estou tendo coragem e ânimo, como que eu posso facilitar para eu poder ir de uma forma prazerosa? É E saber às, também. e às vezes a preguiça geralmente está conectada muito à luxúria. Porque às vezes a gente fala não tenho coragem e ânimo para mudar porque a gente só quer ficar no gostosinho. A gente não quer ter Hum. os enfrentamentos. Lembra, ó, associada ao ócio. E qual é o outro instinto que é associado ao ócio? A luxúria. Então, às vezes eu só quero ficar aqui, ó, no. Ó, por exemplo, eu tinha uma cliente que ela é muito rica, muito rica, muito rica. E ela é dona de uma fábrica gigante de bebidas alcoólicas no Brasil. Então, ela é muito rica, ela tem muito funcionário. E aí, ela chegou a fazer terapia comigo porque o filho dela foi diagnosticado com autismo há um tempo atrás, e é o único filho dela. E aí ela estava muito mal, porque o filho é diagnosticado com autismo, tem doença de Crohn, e que é um processo autoimune que pega muito no intestino também, então não pode comer muita coisa. E aí ela estava muito mal. Ela primeiro buscou terapia para o filho, e quando ela buscou terapia para o filho, eu conversei com ela, falando para ela que seria bom ela fazer terapia. Aí ela começou a fazer terapia. Ela tem tudo, gente, tudo, tudo de material que você possa imaginar. Só a casa principal dela tem mais de 8 funcionários. Ela não faz nada na casa dela, nada. Até quando ela, contando uma fofoca, até quando ela, claro que eu não vou falar o nome dela, né? Mas até quando ela, nas últimas sessões dela, ela falou assim pra mim, aí eu falei, gente, eu quero chegar um dia num lugar assim, a inveja. Ela falou assim, eu contratei ela tinha as funcionárias dela que fazia comida pra ela, mas ela contratou uma personal chefe para morar com ela. E aí a personal chef fazia um prato cada dia, um prato diferente. E ela falou assim, a personal chef, o que que você quer escolher, né? Dela, não, escolhe você, porque eu não quero nem me dar o trabalho de escolher, De pensar. de pensar. E ela vive muito na luxúria, não quer sair do prazer. Só que ela tem um desejo real de fazer uma coisa, que é construir algo para criança, algo relacionado para criança. Porque ela se sentiu muito abandonada, sendo que não houve abandono, mas houve alguns tipos de negligência quando ela era criança com os pais. Ela tem essa vontade no coração, ela começou a desenvolver um processo no corpo dela, físico, mas ela não queria sair do prazer e da preguiça. Porque ela tem a vida ganha. Não Uhum. precisava mais trabalhar. Até quando eu comecei a atender ela, ela estava trabalhando, cuidando da empresa, né? Da parte administrativa. Mas aí ela saiu da empresa, assim, sim, saiu entre aspas. Ela continuava fazendo alguns pagamentos, mas da casa dela, ela não ia para o escritório da empresa. Só que ela não queria pegar e sair do prazer dela, de ter que construir alguma coisa. Mas ela já estava ficando com problema no corpo dela. Então percebe que ter dinheiro não é sobre ser, porque ela ainda não era. Uhum. Ela tinha tudo, mas ela sentia uma dor enorme pelo filho dela, porque no fundo ela se sentia culpada, porque no fundo o filho dela ter nascido assim fazia ela sentir desvalor, porque o único filho que ela pôde dar para aquele homem que ele que construiu de alguma forma junto com ela, porque ela é o braço direito dele. Mas ele que foi começar a fazer a empresa, foi ele. Ela se sentia desvalorizada, porque a única coisa que ela pôde dar para ele foi um filho doente. Às vezes a gente vê as pessoas e elas têm tudo. Ó, essa mulher tinha até um personal chef na casa dela. Morava com ela. Ela falou assim, eu trouxe para morar comigo.
Ela ia viajar de primeira classe, ela me contava as coisas. Ela tinha tudo. Dinheiro Entendeu? não é garantia. Nunca foi garantia para ser, senão todo mundo era. E infelizmente ela parou a terapia. E eu tenho certeza que ela, se ela não continuar olhando para dentro de alguma forma, mesmo com outra pessoa, ela tá na mesma situação. E ou pior, porque ter dinheiro não é garantia para ser. Só que ela precisava sair do conforto dela. E aí, ó, lembra, voltando aqui, ó, ela tinha um poder e ela não queria sair desse lugar. Porque lembra, aqui, ó, dá, ó, autonomia e autoconfiança, de alguma forma, mesmo que é a função do controle na época. Porque ter poder e autoafirmação dá autonomia. E ela não queria sair do prazer dela, queria sempre mais e mais prazer, gula, e aqui, ó, luxúria. Então, eu só queria ficar aqui no ócio, só queria ficar aqui, ó, no gostosinho, não queria fazer nada. E aí a preguiça. Então, só queria ficar aqui, não queria fazer nada. E aí o coração dela se saciava? Não. Ela estava indo em médico, ortodontista, cirurgião, porque ela estava ficando com um negócio aqui que era tipo, foi diagnosticado meio com bruxismo. Ela estava sentindo uma vibração na cabeça, e como se estivesse pulsando alguma coisa que ela escutava essa pulsação. O corpo dela estava falando. E é isso, gente. Vou terminar aqui de. Aí, é sobre isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, olhem para isso, revejam a aula, e aí eu queria que vocês, semana que vem, a gente vai voltar para essa parte, para vocês me falarem onde vocês se percebem. Percebam essa semana aonde tá, o que que tem ali. Às vezes pode ter mais de uma coisa numa única situação, tá? Tá bom. Semana que vem vocês me trazem isso, aí a gente olha para isso, tá? Porque a gente vai olhar para uma tabelinha, tá bom? Tá? Tá bom. Beijo. Um beijo, meninas, fiquem com Deus. Tudo bem? Tudo Obrigada, bem? Carol. Obrigada a vocês. Tá? Beijo, meninas. Tá bom. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, Beijo, Thelma. tchau. Tchau, tchau. Tchau, vai.